pegando lá atrás, vocês são uma dupla goiana, né, que estourou nos anos 80, assim como várias outras duplas que vieram de Goiânia, mas eu queria ir lá atrás ainda. Vocês saíram de Goiânia quando? E uma curiosidade que eu sempre tive, eu sei que algumas pessoas têm, vocês eram de família com condições ou não? Era mais humilde e tal, mais humildão? Assim? Totalmente humildes. É. Eu tenho o maior orgulho de falar para os meus filhos que eu já fiquei 2, 3 dias sem comer. Ah, tá. Era desse nível? Era desse nível. Nós viemos de Goiânia, eu, meu pai e o Ralph, em cima de um caminhão de bateria velha que ele trazia para São Paulo para recondicionar as baterias de carro. Aí a gente veio lá na carroceria. E não tem um ácido na bateria? Ela tem um ácido dentro da bateria, né? E então, como era bateria velha para recondicionar, ela vaza de tudo quanto é lado, né? Você tem que ver a nossa roupa, a minha e do Ralph, parecia que a gente tinha entrado numa tempestade de granizo muito forte, porque ela ficou inteirinha furada por causa do ácido da bateria, fura o tecido, corrói o tecido e tal. Então o motorista do caminhão pagava lanche pra gente na estrada e tal. A minha mãe ficou lá em Goiânia. Ela ficou em Goiânia durante 4 meses, sozinha. E aí veio eu, o Ralph, meu pai, para São Paulo. Nós fomos morar ali num apartamento de um amigo do meu pai, ali no Brás, na rua Paula Souza, na zona cerealista ali. Isso aí é o quê? 60 e pouco? 70? Não, bicho, eu sou muito ruim de data. Mas vocês eram crianças ainda? Era. Eu tinha 9 anos. Ah, tá. O Ralph tinha de 7 para 8. Aí a gente foi morar lá na casa, num quarto na casa desse amigo do meu pai. Aí depois de 4 meses é que nós conseguimos trazer a minha mãe de Goiânia. Entendeu? Aí a gente foi morar numa casa ali na Vila Gustavo, que era de favor também, porque tinha o cara era da aeronáutica lá em Goiânia, e ele tinha uma casa em São Paulo, que nas férias ele vinha, a casa estava detonada. Ele falou, vocês moram lá, não precisa pagar aluguel, mas vocês cuidam da casa para mim. Aí a gente foi morar lá na Vila Gustavo, e aí a gente ia lá para a zona cerealista no Brás, varrer a calçada. Que sabe aqueles caminhões que chegam com arroz, feijão para descarregar? Sim. Então tem aquele objeto que eles furam para ver a qualidade do arroz se mantém. Tem aquelas colmeias e tal. Quem mexe com zona cerealista sabe do que eu estou falando. Então o saco fica com aquele furo e no transporte do caminhão para o armazém vai caindo na calçada, aquele arroz, feijão e tal, não sei o quê. Então eu e o Ralph, a gente varria aquilo e levava para casa, para minha mãe fazer comida para gente. Aí ela limpava tudo, lavava o arroz e feijão, então a gente fazia comida.